A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Forte abraço, professor. Bem-vindo. Ótima tarde. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema é qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos ao comentário. Bom, eu tenho 3 pontos a ponderar, né? Interessante pela semelhança e pelas coincidências. O primeiro com relação ao dia 20 de janeiro, que completou exatamente 59 anos da morte do mestre Vitalino. Ele morreu em 20 de janeiro de 1963. Olha só que coincidência interessante. A causa-mortes do mestre Vitalino foi a varíola. Ele morreu devido à ocorrência da varíola. Ora, a varíola teve a sua descoberta, né? Um médico rural, Eduardo Jenner, que descobriu a vacina em 1796. Até o termo foi adicionado ao dicionário da humanidade. Só em 1804 a vacina ela foi introduzida no Brasil. Após 30 anos, ela tornou-se obrigatória, ou seja, em 1934. Mas só em 1973 é que foi criado o Plano Nacional de Imunização, institucionalizado em 1975 pela Lei 6.259, 12 anos após a sua morte. Então, o que é que significa isso aí? O que é que é interessante nessa semelhança? É que se esse Plano Nacional de Imunização tivesse sido construído em 63, por exemplo, ou um pouco mais antes de 63, naturalmente o mestre Vitalino teria passado mais tempo junto com seus amigos e familiares. Veja que coisa impressionante, ele morre de varíola, apesar da vacina ser obrigatória na época, mas ela não atendia a toda a extensão territorial, tinha dificuldade de chegar, porque não existia uma política pública, um plano bem estabelecido. Esse plano só veio se apresentar em 1973. Significa que, se o plano tivesse feito antes, né, institucionalizado antes, ele teria passado mais tempo com os familiares. Observa a necessidade da vacina e de um plano, não é? O segundo ponto é a viagem do presidente Bolsonaro ao Suriname, não é? É interessante ver as semelhanças. Primeiro, que Suriname teve um presidente da República que governou de 1980 e de 2010 a 2020, era um líder militar que todos aqueles que chamado Désiré Bouterse e todo aquele que se colocava contrário às suas propostas, ou era contrário politicamente, foram presos, torturados e assassinados, esses intelectuais e jornalistas. E uma coisa interessante é que a base da economia do Suriname é exatamente o ouro e minérios, não é? Principalmente alumínio. E o que nos chama a atenção é que a ida de Bolsonaro me parece não ser do interesse nacional. Ele está usando a postura de presidente da República e como pano de fundo o processo democrático para tratar de assuntos que são comercialmente pessoais dele. Por exemplo, no momento em que o Brasil, que são dados coletados, diversos pesquisadores afirmam que no Brasil foi extraído 174 toneladas de ouro, né, comercializado entre 2019 e 2020, e 49 desses 174, 49 toneladas foram extraídas diárias com evidências de irregularidade, principalmente como indígena e unidade de conservação. E, por outro lado, as empresas de mineração, de maneira ilegal, estão expandindo e o governo tenta flexibilizar tudo que é questões ambientais na Amazônia e naquela área, em toda a abrangência, exatamente para que os mineradores tenham acesso.
e ele vai lá exatamente para o Suriname, onde a sua economia tem como base exatamente a questão do minério e do ouro. E para concluir, né, nós vimos que o Ministério da Saúde enviou uma nota técnica para a Anvisa para que fosse distribuído autoteste contra a Covid, para detectar Covid em domicílios. Tive acesso a essa técnica. Eu acho que o estudante de segundo grau talvez fizesse melhor. Um absurdo. É um aparato de informações técnicas apenas anexou a política pública de distribuição, como vai ser e como poderá ser distribuído e trabalhado e fiscalizado essa situação. Então, naturalmente, a Anvisa viu aquela fragilidade, resolveu dar um prazo de 15 dias para que o governo fizesse uma política pública. Ora, esses autotestes não podem ser entregues às famílias. Nós temos, segundo o IBGE, 7 milhões de domicílios de casas no Brasil. Não é? Nós temos aí uma população de quase 213 milhões de pessoas. Uma média de família de pessoas por casa está entre 3,9, 2,9, quase 3 pessoas por residência. Ora, isso deve ser uma política muito bem trabalhada para ser distribuída para estados, estado distribuído por município, e as famílias são convocadas a ir fazer o autoteste, qualquer membro da família, e lá o resultado ser oficialmente registrado. Para que imagine entregar o autoteste na casa de uma pessoa, ele fazer o autoteste, ser um treinamento adequado, e dizer o que bem entender. Não é? Então veja como é que você manda um plano, uma nota técnica, pedindo que o autoteste seja liberado, mas não envia em anexo um plano de execução, uma política pública de execução. É uma coisa extremamente área. Então, essas coincidências e essas semelhanças. Parece que o presidente Jair Bolsonaro tem uma certa simpatia para países que são considerados ditadores e por trás tem sempre histórias de delinquência criminal. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 52 minutos. 1h52 em Caruaru. Nosso ouvinte já pode mandar sua pergunta rasteirinha no canto aqui, sucinta, para que o nosso professor Carlos Silva responda. Enfim, importante a sua participação pelo nosso Facebook e também pelo WhatsApp. Aqui no WhatsApp, o Índio Agagiani. Boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor, nos governos militares de Castelo Branco até Figueiredo, alguns militares roubaram as estatais. Construíram obras com dinheiro do brasileiro em países socialistas e comunistas. Algum presidente militar foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro? Vamos falar de Pernambuco. Olha, primeiro é o seguinte. Você primeiro tem que dizer qual país. Primeiro vamos acabar com essa fantasia, que o Brasil só se aproximou do comunismo em 1958, quando a seleção brasileira jogou contra a Rússia. Agora, o que você tem que levar em consideração é que os países que você considera socialistas, comunistas, e fala com relação ao regime militar, como se você estivesse dizendo que o governo militar fosse um governo extremamente puro, você precisa lembrar o seguinte: desde 1500 até 1990, o governo militar construiu todo esse país, claro, construiu pontes, construiu estatais para indicar as pessoas ligadas politicamente a eles. Na época do passado, a polícia militar, a exército, marinha, geralmente era a família que entravam, e até 1500. Mas vamos lá para o governo Getúlio Vargas, até 1990 não existia lei que regulasse licitação. A lei 8.176. Imagine o que aconteceu nesse período onde ninguém tinha condição de apurar nada e o Exército liderou sozinho. Ora, se nós temos atitudes de militares do governo Bolsonaro tentando ganhar propina em compra de vacina, imagine um país da dimensão do Brasil
sem ter uma política de licitação várias décadas. A mensagem aqui do Ademário. Boa tarde, professor. Em relação ao dólar, a conta nunca vai fechar para nós brasileiros, porque a gente paga tudo baseado no dólar e recebe baseado no real. Pois é, isso é tão claro que o cidadão percebe isso. Ou dolarizamos o salário, ou temos que ter subsídio, no caso do transporte público. Durante a pandemia, por exemplo, o transporte público teve, digamos assim, de despesas, mas houve aí mais de 3 milhões de reais injetados para subsidiar o transporte público. Até porque é público e tem que subsidiar mesmo. Então, é preciso ter, nós não podemos uma política globalizada, recebe euro, recebe dólar, quer dizer, parte do mundo, e o Brasil, sendo uma das mais importantes economias, não acompanhar esse poder de compra. É delicado. Mandar um abraço para os ouvintes acompanhando a gente por aqui. O Antônio Joanes acompanhando a nossa programação no Facebook da Rádio Cultura. Cícera Alves também acompanhando a gente, muito obrigado. O Fábio Amado, tá? É isso mesmo? Fábio Amado também está acompanhando a gente, muito obrigado pela audiência, Fábio. Mensagem aqui do ouvinte que não assinou, o Wellington, está dizendo o seguinte: professor, me fale sobre o apoio de Lula a personagens como Hugo Chávez, Fidel Castro. Não é muita hipocrisia, não? Pelo contrário. Me mostre o crime de Fidel Castro. Fidel Castro, aliás. E só um detalhezinho. Se você acha que é só o Brasil que tem relações com Cuba, você sabe onde é que fica a prisão de Guantánamo? Pertence a Cuba. E sabe quem é o locatário? Os Estados Unidos. Companheiro, isso já está extremamente atrasado. Há uma necessidade de olhar o Brasil como um governo não único, mas mais voltado para a maioria das classes sociais, da classe trabalhadora. Tem que haver um equilíbrio. Nós não podemos continuar um desenho econômico liberal que atenda apenas o mercado estrangeiro. Mensagem aqui do Paulo Sérgio. Você tem documentos comprobatórios que o presidente foi fazer negócios escusos com uma nação fronteiriça e quem implantou o PNI no país foi o governo militar? Pois é. Não, eu não tenho documentos, eu tenho o quê? Uma suspeita, uma especulação, uma coincidência que eu falei. Ora, ele foi visitar um governo que teve na sua história um líder militar que matou e torturou pessoas. Há uma semelhança, ele é militar e o cara também era militar. A outra questão é que ele tem uma política expansionista na Amazônia para mineração ilegal e ouro. E qual é a base da economia da Suriname? Ouro, mineral e principalmente ouro e depois alumínio. Eu estou falando, é muita coincidência. Ou seja, na política não existe coincidência, existe estratégia. Professor, a gente agradece a sua participação nesta sexta-feira, não é? Esse dia interessante, com muitas participações também aqui. A gente também agradece, não é, André, aos muitos ouvintes ouvindo a gente. Aqui como Gabriel Santos, boa tarde, estou no trabalho, mas na escuta do programa. Isso mesmo, então a todos vocês, não é? A gente agradece pela audiência, agradece também ao professor Carlos Silva e deseja a ele e a todos uma ótima tarde de sexta-feira. E ótimo final de semana, professor. Ok, eu queria agradecer, mas não poderia deixar de ser solidário aos amigos e familiares mais próximos de Elza Soares, que faleceu ontem. Uma representatividade da luta negra no planeta, e terminar com o texto de uma letra de uma música que ela diz: na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, minha opinião. Um abraço e até terça-feira, Santiago, até terça-feira, Dido Montenegro, e até terça-feira, ouvintes do Cultura Informa. Forte abraço, professor, muito obrigado, né? E salve, salve, Elza Soares, né? Uma das mais belas vozes do Brasil, né? Que nos deixou ontem, infelizmente. Exatamente. Luto na cultura e luto no Brasil. Exato.